Muito bem, estamos na lição de número 4 com o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Lição importante e nos dias atuais que estamos vivendo está havendo uma grande banalização do casamento. E a Bíblia fala, né, que deve ser honrado o casamento. A família, através do casamento, então tem a formação da família e a família é a base de toda a sociedade. E nós temos que então ter este cuidado. A primeira instituição divina que Deus colocou sobre a face da terra é a família. E lá no Éden, então, o nosso Deus une ali o homem e a mulher. E diz ele que serão uma só carne. Então, aqui, ó, no textual está dizendo: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando diz o que Deus ajuntou, significa o homem com a mulher. Porque muitas vezes a pessoa tem um entendimento errado. Alguém já chegou a perguntar para mim dizendo assim: pastor, quando eu casei, eu ainda não era crente, não conhecia a palavra de Deus, e hoje que eu sou crente, conheço a palavra de Deus, eu fico pensando se quando eu casei, se o meu casamento foi da vontade de Deus, dando a entender assim que se ele fosse crente, Deus então iria iluminar a mente dele, né? Iria dizer para ele qual era a escolhida dele. Então eu disse para ele que não é assim que funciona, que lá no Éden Deus criou a Eva para o Adão, mas depois disso, veja bem, a própria natureza, né, nasce muito mais mulheres do que homem. Então, depois disso, a Bíblia deixa bem claro, cada homem escolhe a sua esposa, cada homem escolhe, né, a sua companheira. Alguém diz: pastor, mas como que eu faço? Então você tem que orar, você tem que analisar, você tem que conhecer. E hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje em dia está aumentando muito o tempo de namoro e diminuindo o tempo de casamento. Então, parece que quanto mais tempo o povo passa namorando, menos tempo eles passam casado. E antigamente se passava menos tempo namorando e muito mais tempo casado. Então, este cuidado deve ter. Vamos falar sobre isso no decorrer da lição. Verdade prática: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, essa é a vontade de Deus, isso é o que está descrito na palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo de número 9. Nossa introdução está dizendo: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos, né, praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então é isso que nós vamos estar estudando aqui, fazendo essa análise, né? Na primeiro tópico aqui, o divórcio no contexto bíblico. Então, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas na época de Moisés o casamento não era monogâmico, ou seja, se casava com mais de uma mulher, e também não era vitalício, porque se permitia o divórcio, né? Então veja bem, na Bíblia Sagrada, o próprio profeta Malaquias, lá em Malaquias 2,16, ele diz assim que Deus, ele odeia o divórcio. E isso está registrado na Bíblia Sagrada, na tradução Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Então diz lá: Deus odeia o divórcio. Então, nesse contexto, que Deus odeia o divórcio, a palavra do Senhor, então, desde o princípio, que depois Jesus vai explicar sobre isso, dizendo: então, qual é a vontade de Deus? Que o homem escolha a sua companheira, viva com ela bem pelo resto da sua vida, né? Alguém diz: mas não tem desafios? Tem. Não tem briga? Tem. Não tem contratempo? Tem. Mas quem disse que se ele trocar de esposa não vai ter os mesmos desafios, os mesmos contratempos? Quando às vezes a pessoa está em dúvida, né? Ah, não sei se ela é se ela é vamos dizer assim, a perfeita, né, ou eleita, mas nós temos que imaginar se nós estamos sendo esta pessoa, né, sim? Então, muitas vezes nós fazemos a crítica ao cônjuge e não olhamos, né, a nossa própria atitude. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições lá no Antigo Testamento para o divórcio, né, era encontrar na mulher uma coisa feia.
Veja bem, encontrar uma coisa feia. Numa das traduções aqui, né, na Nova Almeida atualizada, aí ao invés de falar coisa feia, diz coisa indecente. Então nós vamos ver isso aqui. O texto não especifica o que significa essa expressão. E isso deu margem para uma série de debates, né, dentro das escolas rabínicas. Veja bem, não é no meio evangélico, não. Na própria escola rabínica teve muito debate sobre isso. Ou seja, por qual motivo se vai permitir o divórcio? Por qual motivo se permite o divórcio? Então, dentro desta palavra, se o homem encontrou na mulher uma coisa feia, poderia então largar dela. Mas nesse contexto lá da lei, este casamento, né, que era o homem deixava sua mulher porque encontrou nela uma coisa feia, esta mulher podia casar-se novamente. E essa mulher que casava-se novamente não teria nenhum problema, ela não seria visto isso como um ato de adultério. Lá para frente, quando nós vamos ver no Novo Testamento alguém questionando Jesus, Jesus explicou muito bem o porquê que isso aconteceu. Alguém foi questionar, né? Falou, Jesus, mas na lei se podia largar por qualquer motivo, ou seja, se encontrasse na mulher uma coisa feia, na outra tradução, coisa indecente. Então, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Agora, no item 2 da parte 1, vamos ver o divórcio no contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, ali em Mateus 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Então, os fariseus questionam, né? E eles citam então o que? A lei. Então, numa das traduções ali diz coisa feia, na outra tradução diz coisa indecente. Então, veja bem, de acordo com Jesus, o único motivo que justificaria a separação, no grego, a palavra é apólio, que significa divórcio. Então, esse divórcio só é permitido quando um dos cônjuges pratica relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moi shaomai, que significa adulterar. Então, só por este motivo é que se permitiria, então, através ali desta palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz, né? Olha, no princípio não é assim, não foi assim. Então, no versículo 9 é que ele diz, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, não se pode largar por qualquer motivo. Está registrado lá em São Mateus capítulo 19 e o versículo 9. A não ser por prostituição. Então essa palavra é traduzida aqui por relações sexuais ilícitas, né? Da palavra do grego. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras ou por qualquer outro tipo de razão que não seja adultério, né, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Por que nós temos que observar? Que o casamento ele é feito ali, algumas vezes na igreja, né? Alguém só casa no civil, não importa se casar só no civil. O casamento é essa aliança, este compromisso. Então vai no civil, se casa ali, se assina, ali é feito um compromisso, é feito ali um juramento. Quando você vai na igreja também, ali diante do pastor, das testemunhas, né? Ou do sacerdote que está ministrando este casamento, é feito um compromisso, uma aliança. Essa aliança assinada ali no cartório, essa aliança feita ali na igreja, ela não está sendo feita apenas de acordo com a Constituição, de acordo com os preceitos religiosos, mas principalmente aos olhos de Deus. Então, será que diante de Deus foi dissolvido então este casamento? Este cuidado tem que ter. Por isso, cada caso é um caso, tem que ser analisado juntamente com o seu pastor, orar a Deus, né? Pedir a Deus graça, misericórdia. E aqui no próximo tópico nós vamos ver como que Paulo tratou destes casos, desses assuntos, né? No contexto das cartas de Paulo, o casamento também era para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações. Quais situações que Paulo fala aqui? Paulo fala sobre os casamentos mistos, né? Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. Então, o que Paulo fala aqui? Paulo fala o seguinte: um dos cônjuges aceita a Cristo, o outro não aceita que ele seja crente e o abandona. Quando essa pessoa é abandonada, então Paulo registra que
ele poderá então contrair um novo matrimônio. Por quê? Porque aí Paulo diz na palavra assim, ó, não está sujeito à servidão. Do grego a palavra dedoulatai, não está sujeita à servidão. Ou seja, esta pessoa que foi abandonada porque ela está crente, o outro não aceitou isso, ela poderia se casar novamente, certo? Dentro desse contexto que Paulo está explicando. Paulo também, ele fala de um outro contexto, ele fala de um contexto onde há muita briga, muitas desavenças, eles não conseguem permanecer juntos. Neste contexto aí Paulo já fala diferente. Paulo diz assim que eles então têm que se separar, porque eles não conseguem conviver juntos, né, antes que haja uma tragédia, mas que cada um deve ficar quieto no seu canto, sem contrair um novo casamento. Ou depois, quando eles esfriar a cabeça, que eles se reconciliem. Esta é a orientação do apóstolo Paulo. Viu na parte 2 aqui, a sutileza da normalização do divórcio. No item 1, o divórcio no seu aspecto legal. Então, antigamente era mais complicado o divórcio, né, de acordo com a legislação brasileira. Então, a partir da legislação da Constituição de 1988, ficou mais fácil o divórcio. E é permitido divorciar-se quantas vezes quiser, casar-se quantas vezes quiser no Brasil. Mas isso é a Constituição que garante. Aí alguém diz, pastor, a Constituição me garante, então eu posso fazer. Claro que você pode fazer, a Constituição garante, mas a Bíblia não te orienta a fazer dessa forma. Então nós temos que tomar este cuidado, viu? No item 2, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, os cristãos também precisam olhar o aspecto moral. Olhar o que? Para a palavra, para a Bíblia Sagrada, para nós tomarmos este cuidado, né? Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e para o mundo. Para o cristão já não é. Então ele faz uma pergunta, contudo, isso é moral para o cristão? Claro que não, né? Outra pergunta, o crente pode fazer isso? A resposta é claro que não. Então nós temos que tomar este cuidado. Até mesmo pastores que deviam estar dando o exemplo, né? Há pastores, né, que passaram a vida inteira pregando, ensinando e daqui a pouco fizeram desta forma. Já numa idade avançada, deixaram a sua esposa, que está naquela mesma idade dele, compatível, para se casar com uma mulher mais nova. Isto que Deus nos guarde, Deus nos livre, né? Isso realmente tem sido um exemplo péssimo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na parte 3 aqui, o divórcio e a prática pastoral. No item 1, a pessoa do divorciado. Então, o divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Então, esta pessoa deve ser tratada, né, cuidada com o mesmo carinho que todos os crentes. Então, o pastor, quando tratar desses assuntos, tem que ter este cuidado. Por quê? Porque o divórcio é uma coisa que traz muito trauma para toda a família, principalmente para os filhos. Então, nós devemos conduzir essa situação da melhor forma possível, trazer um aconselhamento, orar e que os crentes também, né, o esposo, a esposa, procure se colocar diante de Deus, procure perdoar, procure ter mais paciência, mais paz, procure fazer por onde, né, ter uma convivência melhor. Tudo é possível, mas só que o ser humano, ele precisa o quê? Ele precisa dar o braço a torcer, né? Ele precisa ter este cuidado. Por quê? Porque por isso que Jesus Cristo fez essa crítica. Jesus falou assim: olha, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. E hoje, por que tem tantos divórcios? Continua sendo pelo mesmo motivo. É por causa da dureza do coração. É este o cuidado que temos que ter. No item 2 aqui, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Então tem que tomar esse cuidado, né? Tratar com esta questão, aconselhar e ver, né, qual foi o motivo, por que você separou, quem te ajudou na época, houve esse aconselhamento e outra coisa. Quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, nós falamos assim, como diz o apóstolo Paulo, né, que a pessoa estava na época, ele chama tempo da ignorância. Então, isso aí também já é um outro caso. A pessoa vem para a igreja, passou por aquele trauma. Agora, quando a pessoa está congregando, ambos são membros da igreja, e vem esse trauma, vem esse desafio, então que Deus ajude os pastores a tratar estes casos, que Deus ajude as pessoas, né? Por quê? Porque isso é muito importante. Alguém chegou num pastor
e perguntou como que ele permaneceria na igreja, sobre o aspecto de ser membro, de ter algum cargo. E o pastor perguntou: mas por que, meu filho? Ele disse assim: porque eu vim te comunicar, pastor, que estou separando da minha esposa. Aí o pastor olhou para ele e falou: mas qual é o motivo? Aí ele foi contar o motivo, o pastor foi conversar, foi orar, foi conversar com ambos, né? Depois de conversar, de orar, a situação se resolveu. Mas ele já chegou o quê? Já chegou trazendo uma conclusão. Então não se precipite nas suas conclusões, mas peça orientação e a graça do nosso Deus sobre a sua vida. Então veja bem, uma família foi salva. Mas por quê? Porque houve ali então aquela graça de Deus, houve ali então aquela paciência, aquele aconselhamento. Conclusão, vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência, né, entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, né? Não vamos discriminar ninguém, porque a Bíblia não nos permite nenhum tipo de discriminação, porque ninguém, né, é melhor do que ninguém. Mas todas as pessoas precisam de aconselhamento, todos nós, né? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para que os casamentos perdurem por toda a sua vida, né? Aquela famosa frase, até que a morte os separe. Essa famosa frase tem caído no esquecimento, mas essa é a frase a qual o Senhor, lá no princípio, né? Lá no princípio planejou para o casamento. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? É que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Era o plano de Deus. Ah, pastor, mas Salomão teve aquele monte de mulher, né? Inclusive a maioria ali eram acordos políticos, né? Feito com os reis da redondeza, aonde se fazia o casamento para fazer aliança. Veja bem, não era vontade de Deus isso, mas foi permitido por Deus. Agora, através de Jesus, vem a orientação dele. Então, Deus está o quê? Estreitando o relacionamento com o homem, chamando o homem a uma maior santidade e que o homem se aproxime mais dele. Pergunta 2: qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Pergunta 3: quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? Então, tem um aspecto jurídico, legal, e o aspecto moral, o aspecto bíblico. Pergunta 4: quais são os dois aspectos do divórcio que envolve a prática pastoral? Então, a pessoa do divorciado, né? E o divorciado como cristão. Então, essas duas práticas o pastor tem que orientar, pedir a graça de Deus. Cada caso é um caso, conversando, orientando, explicando dentro da Bíblia Sagrada, né? E procurando ali a melhor solução debaixo da graça e da orientação do Espírito Santo. Pergunta 5: o que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? Contém princípios, nem preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, a qual nos orienta, e nós queremos ser orientados pela Bíblia Sagrada em qualquer assunto que tange, né, que tange o ser humano. Que Deus nos guarde, nos oriente e que você seja fortalecido, você, seu casamento, a sua família, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.